Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. Estamos vencendo mais um ano e esta é a última ceia, não é? O último culto de Santa Ceia deste ano. E podemos dizer Ebenezer, não é? Até aqui nos ajudou o Senhor. E se tão somente Ele se agradar de nós, Ele vai nos colocar na terra, vai nos colocar no arrebatamento e não vai demorar muito. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17. Se você tem sua Bíblia, é bom que você leia conosco. Vamos fazer uma leitura extensa, vamos ler 16 versículos. E vamos meditar na mensagem Esteja certo de Deus. Todos nós precisamos estar certo de Deus. Vamos orar mais uma vez? Grande Deus, mais uma vez nós curvamos nossas frontes na presença do Senhor. Nossos olhos fechados, nossos corações abertos, e olhamos para o Calvário, de onde vem a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados e todas as bênçãos que nós necessitamos para esta vida, como também para herdar a vida eterna. Nós te louvamos, bom Pai, agradecidos por tudo que tens feito por nós no decorrer deste ano. E agora estamos reunidos para cercarmos a mesa do Senhor pela última vez neste ano. E olhando quantas vezes o Senhor nos concedeu graça e nós estivemos aqui, de maneira que podemos dizer Ebenezer. E agora, bom Pai, pedimos que o Senhor fale conosco. Mais uma vez colocamos em tuas mãos os irmãos que não puderam vir. Pedimos que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um. Oramos agradecidos e pedimos, fale conosco. No precioso nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Elias, o profeta Elias, fez uma predição contra o rei Acabe e teve que fugir, e Deus o sustentou pelos corvos. Esta é a maneira que o nosso Deus trabalha, é a maneira de nosso Deus agir. Ele é o Todo-Poderoso. Amém. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém. Profetizou diante do rei Acabe, fazendo esta predição, não é? Que durante estes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra.
Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhes disse: não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Podeis assentar-vos. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura que temos feito em sua santa palavra. Pois bem, amados, sabemos que haverá uma noiva e haverá uma ceia servida nos céus. Haverá uma noiva e haverá uma ceia que será servida nos céus. E isso é tão certo como Deus o é, porque é a sua palavra. E sabemos que aqueles que formarão aquela noiva serão sua igreja. E eles aparecerão diante dele, isso é, de Deus, sem mancha ou ruga. E eles têm o material na terra agora para se prepararem. Amém? E se você notar, está escrito: ela se aprontou. Amém? A sua noiva, a sua esposa, se aprontou. Damos graças a Deus, porque fazemos parte desta noiva, fazemos parte desta igreja predestinada, escolhida pelo Senhor. Agora, eu disse, esta é a maneira do nosso Deus trabalhar. É a maneira que Ele atua. E Ele é um Deus imutável. Ele não muda. Seus modos de agir, suas maneiras de agir são imutáveis. E sabemos que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. E essa mulher, essa viúva de Serepta, ela representa, tipifica a igreja, para a qual Deus enviou o seu profeta Elias. Então, se é uma sombra, veja, Deus tem nos enviado o profeta Elias.
para multiplicar o pouquinho de fé que tínhamos. Ele foi à casa da viúva, multiplicou seu azeite, sua farinha, e o Elias desta era veio e multiplicou aquele pouquinho de fé que tínhamos. Abriu o nosso entendimento, deu-nos a revelação da palavra do Senhor, de maneira que nós podemos ver muito além, enquanto o mundo fica aí perdido nas trevas espirituais. Agora vamos pensar um pouquinho, eu quero ler um pouquinho aqui nas palavras do profeta. Ele diz que essa mulher, essa viúva, deve haver sido do mesmo calibre de Elias. Essa mulher, esta viúva, deveria, ou deve ser uma crente, uma cristã. Ela tinha o mesmo nível de fé a qual tinha o profeta Elias. Porque geralmente suas ações provam o que você é. Suas ações provam o que você é. Agora eu quero convidá-los, cada um, vamos colocar no lugar daquela mulher viúva. Ela era viúva, ela tinha um filho, e agora, ali em Israel estava havendo aquela seca profetizada pelo profeta de Deus, como ele havia dito, que por estes anos não haverá nem sequer um orvalho sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Então toda a nação estava perecendo, uma seca de 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio sem chover. Até a água do riacho, aonde Elias bebia, o sanduíche, o churrasco, os corvos traziam. Mas eles não traziam a água, eles tinham que beber da água do ribeiro. Até a água do ribeiro secou. Mas Deus veio e mandou Elias ir a Sereta, Ali havia uma viúva que Deus havia ordenado que lhe sustentasse. Meu Deus! Há uma viúva neste século, nessa última era da igreja, que tem sustentado a palavra do Senhor, tem mostrado para este mundo que existe um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Amém. Então, assim foi ela escolhida para acolher ao profeta de Deus. Ela foi escolhida, ela foi predestinada para acolher, isso é, para receber o profeta de Deus, tal como nós fomos predestinados para receber esta mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor Jesus. E o profeta diz, lembre-se, ela era uma gentia, não uma judia, mas uma gentia. Lá em São Lucas 4, verso 25, 26, o Senhor Jesus disse que havia muitas viúvas em Israel nos dias do profeta Elias, mas ele foi enviado somente a uma, a viúva de Sereta. Aleluia. Então aquela terra estava ardendo. E sem dúvida, esta pequena mulher, sendo daquele calibre, sendo um tipo de uma crente, pois podemos ver que Deus não o haveria escolhido se ela não fosse digna para acolher o profeta de Deus. Deus não haveria escolhido, Deus não haveria escolhido a mim e a você. Deus nos escolheu, nos revelou a sua palavra, não foi por acaso, não. Deus não comete enganos, pois ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna ou digna. Não foi ela quem decidiu. Ela não foi convidar o Elias para vir orar e fazer isso, fazer aquilo. Não foi ela que decidiu, foi a escolha de Deus. Amém. Não era ela o convidando, era Deus o convidando.
Ele havia estado perto de um riacho, os corvos os alimentavam, mas era uma ordem de Deus para que algo acontecesse. O que nós vemos nisso? Cumpre-se aquele provérbio, Deus escrevendo certo por linhas que para nós parece torta. Porém, se o anzol não fosse torto, ele não fisgaria o peixe. Amados, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, quando as coisas estiverem acontecendo, lembre-se disso. E você busca o socorro do alto. Amém? Ele é o socorro presente. Mas às vezes nós ficamos tão despercebidos. Era uma ordem de Deus para que algo acontecesse. E certamente Deus foi a uma crente com alguma natureza de Elias. Então encontramos que não há dúvidas que ela orava todas as noites, noites após noite. À medida que começou a ver aquela farinha na panela diminuindo, e chegou ao ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha na panela. Tudo que ela tinha era somente um punhado na sua mão. Então a morte já estava vindo pelo portão, pela porta. Por lá não havia outra maneira de conseguir mais. A nação inteira estava morrendo de fome. Não tinha outro recurso, não tinha outra saída. A saída tinha que vir de Deus. Era Deus que tinha que abrir um caminho. Era Deus que tinha que fazer uma provisão. Então ela orava, orava e orava. E o profeta diz que a oração muda as coisas. A oração move o coração de Deus. Como está a nossa oração? O profeta diz que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se não há nada de oração, então não há nenhum poder. Então ela orava e orava. Veja, o profeta diz, a morte já estava vindo pelo portão, pela sua porta. Porque por lá não havia outra maneira de conseguir mais nada. A nação inteira estava morrendo de fome. E o azeite estava somente sobrava uma boa colherada num pequeno recipiente. Somente aquela quantia de azeite e aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. Ela deve ter sido muito sincera em sua oração. Sendo ela uma crente fiel, seu marido havia morrido na batalha, porém ela não quis arranjar outro. Ela preferiu guardar a sua castidade para encontrá-lo no céu. Amém. Se fosse uma qualquer, numa situação dessa, venha o que vier. Mas ela permaneceu confiando em Deus. Amém. Veja, a oração dela, ela deve ter sido muito sincera em sua oração. O profeta diz, espere que isso suceda em sua casa. Espere que isso suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras serão as suas orações. Elas serão muito mais sinceras do que serão nesta manhã, disse ele. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Eu creio que
possivelmente sucedeu desta maneira. O irmão Branham disse que ele vai fazer uma encenação, disse que possivelmente aconteceu assim. Talvez ela havia orado durante toda a noite, pedindo que pudesse sobreviver tão somente um outro dia. Ela podia ver os lábios pálidos de seu filhinho, de uns 3 ou 4 anos de idade. Ela podia ver seus próprios ossos definhados, enquanto a carne ia desaparecendo deles. Aquilo deveria ser algo terrível para esta mãe, vendo estas coisas acontecendo, e ainda com suas mãos perante Deus, orando dia e noite. Agora, o único que nos resta é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Irmão Branham disse que naquele calor, a natureza soprava aquele vento quente, e ela ouvia as folhas da janela batendo de um lado para o outro, e ela orava, ia lá, olhava para o seu filhinho deitado naquela cama. Veja bem, esquelético, magro, e dizendo: mamãe, eu estou com fome. Então não vai lá na cozinha para ver se tem alguma coisa para comer? E ela orava e pedia para Deus que pudesse sobreviver pelo menos até o outro dia. Quando amanhecer, eu vou amassar o último bolinho. Vou apanhar 2 cavacos, 2 gravetos, para fazer um fogo, porque certamente a lenha também estava difícil. Meu Deus, a palavra do Senhor diz que Deus é o socorro presente na hora da angústia. E de fato Ele o é. Amém. Sem Ele nada podemos fazer. Nós sabemos que Ele é o dono de tudo. Aleluia. Ele tem tudo sob o seu controle. O que precisamos é confiar mais em Deus, orar mais ao Senhor. Esta pobre mulherzinha, ela conhecia que era Deus, ela não descreu de Deus. Ela conhecia que era Deus enquanto a botija foi secando, e as circunstâncias pioravam todo o tempo. Porém, era Deus o que permitia que assim fosse. Ele simplesmente ama fazer isso. Veja, Deus ama fazer isso. O profeta diz: Deus ama provar os seus filhos. O apóstolo São Pedro diz que é para nós não estranharmos quando algo estiver acontecendo conosco, como se fosse alguma coisa estranha. Mas ele disse: é para que a vossa fé, que é mais preciosa que o ouro que é provado no fogo, seja provada também. Irmão Branham está dizendo: Deus ama pôr a sua fé à prova para ver como é que você reagirá. Ele permite que se ore por você e que lhe unja com óleo e logo lhe faz se sentir pior. E logo diz ao inimigo, Satanás: prove-o. Eu sei que ele crê em mim. Bendito seja Deus pelos séculos. Eu acho, meus amados, que as coisas estão muito boas para nós. As coisas estão muito fáceis para nós. E aí há um velho provérbio que diz que quando o santo vê muita esmola, ele desconfia. Quando o santo vê muita esmola, ele desconfia. Meu Deus!
coloque-o em prova. Eu sei que ele tem tomado minha palavra. O profeta pergunta: poderia ele dizer isso acerca de você? Eu pergunto para mim mesmo: poderia ele dizer isto acerca de você, pastor Albertino? Longe de mim essas coisas. Coitadinho de mim. Como você sabe, aquela farinha representava Cristo. E sabemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o irmão Brana diz que aquele trigo tinha que ser moído, cada pedacinho do mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cada crente crê e descansa sobre isto. Você pode ter quanto queira a sua velha religião formal e fria, porém eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele é o mesmo, então o que Ele fez no passado, Ele faz no presente também. Não é isso? Se Ele cuidou dos santos do passado, Ele cuidará de mim também, Ele cuidará de você também. O que nós precisamos é desgarrar um pouquinho, não é? Um pouquinho do mundo. Então a farinha representava Cristo, o azeite tipificava o Espírito Santo, porque Jesus foi a farinha da oferta e o azeite é o Espírito. E quando você se mistura o Espírito com a verdade, com a farinha, se a farinha é Cristo, Cristo é a palavra, então quando você mistura o Espírito com a palavra, algo tem que suceder. Amém? Quando você usa junta, isso faz um pão. Graças a Deus. O profeta pergunta: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Quando sua palavra é pregada no poder de Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra sai com a farinha, porém você tem que misturá-la com o azeite. Possivelmente seja tão somente um punhado ou algumas gotas, mas seja o que for, é real. Amém. Para que está isto preparado? Está preparado para a cruz. Está preparado para um sacrifício pessoal. Isto é o que você tem que fazer. Se a palavra tem sido pregada e você já tem misturado com isso o Espírito, então o sacrifício será negar qualquer coisa que seja contrária à palavra e permanecer firme nisto, permanecer firme na palavra. Amém. Já vamos concluir. Então, nós conhecemos bastante a história, quando ela levantou por certo despejou aquele restinho de farinha numa vasilha, despejou o restinho de azeite naquela vasilha, não tinha como medir, porque tudo que tinha era um pouquinho, e por certo amassou, não sabemos se ficou muito duro, se ficou muito mole, não tinha mais azeite, não tinha mais farinha, tinha que deixar do jeito que ficou. E saiu para apanhar a lenha, e encontrando 2 paus, e quando ela entra, vai entrando para dentro da casa, aparece esse homem, com as maçãs do rosto saliente, meu Deus, com a cabeça calva, olhando através da porta, vestido com peles de ovelha, porém, o Espírito Santo faz algo.
Ela não o conhecia, ela não estava esperando aquela visita. Porém, ela olhou para aquele velho, porém sabia que era um venerável ancião. E quando ele disse: traga-me um pouco de água num vaso para que beba, algo falou lá dentro do seu coração: reparte a sua água com ele. E quando ela entrou para buscar a água, ele chamou ela de volta e diz: olha, faze também um pequeno bolo e traga para fora para mim, para que eu coma. Ela não se irritou, ela simplesmente disse: vive o Senhor teu Deus, que nada tenho senão um restinho de farinha, um restinho de azeite. Já amassei um bolinho, quem sabe falou para ela, desse tamanho. Estou levando aqui os 2 paus de lenha para assá-lo, e tomaram meu filho em meus braços, e comemos e morreremos. Mas ele disse: mulher, não temas, você está dizendo a verdade. Deus sabe se é verdade ou se não é. Não temas, porém vai, faça e traga para mim primeiro. Olha, isso quer dizer, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós precisamos ler mais São Mateus capítulo 6. Jesus dando-nos esta prova, fazendo esta promessa. Então, faça para mim primeiro, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai secar, até o dia em que Deus enviar chuvas sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra do profeta Elias. E comeu ela e sua família muitos dias, até que a chuva chegou e acabou a miséria. Amados irmãos, esse é o Deus que nós cremos nele. Esse é o Deus que nós servimos. Ele fez essas coisas lá no Velho Testamento, mostrando para nós que ele continua sendo o mesmo Deus. Vamos liberar a nossa fé. Vamos reconhecer que sem ele nós não somos nada. Vamos renunciar a nós mesmos. Vamos renunciar ao nosso ego. Vamos fazer um pequeno sacrifício. Temos que fazer algo, amados. A hora é chegada. Veja, o profeta diz: haverá uma noiva, haverá uma ceia de bodas no céu. E a sua noiva se aprontou, porque ela tem o material na terra. O material é a palavra, é a mensagem da hora. E se você fica com a palavra, não temas, não tenha medo de nada. Não precisa você estar vasculhando aí nessas redes sociais para ouvir coisas que podem até perverter a sua fé. Olhe para a palavra e ore. Leia a Bíblia, leia as mensagens e ore. E espere a volta do Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. Veja, o tema da mensagem é: esteja certo de Deus. Estejamos certos dEle. Nós não vamos desanimar, depois de caminhar tantos anos, não é? O diabo está aí, trabalhando para perverter a fé de alguém. Pedro diz que ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele disse: resisti-o na fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Bondoso Pai Celestial, somos muito gratos, Senhor, por muitas vezes no decorrer deste ano, nós reunimos aqui neste lugarzinho simples, humilde, porém em obediência à sua palavra, para participar destes elementos, ó Pai, que são elementos representativos, são simbólicos. Comer do pão, símbolo do seu corpo, beber do fruto da vide, símbolo do seu sangue,
Pois o Senhor disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, bom Pai, nós te louvamos por estas muitas vezes que nós tivemos aqui. E hoje nós estamos aqui novamente com este objetivo, sabendo, Pai, que o ano está findando. Pai bendito, foi o Senhor quem nos trouxe esse ano, e é o Senhor que nos trará um novo ano, se tivermos um novo ano e nos pertencer. Então nós queremos continuar assim, queremos perseverar na palavra do Senhor, em obediência ao Senhor, procurando fazer o melhor para obedecer cada pedacinho da Bíblia Sagrada. Se conosco, Pai, agora, nós temos que pedir ao Senhor perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas. Não queremos ir como pessoas petulantes, mas queremos ir à mesa do Senhor com temor, aquele temor reverencial em nossos corações, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor conhece cada um de nós do lado de dentro. Aleluia! O Senhor conhece até mesmo os nossos pensamentos. O salmista disse que sem que haja uma palavra em nossa boca, tudo o Senhor sabe. O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Então perdoa-nos, ó Pai. Eu venho a Ti com esta amada igreja. Perdoa tuas filhas, Senhor. Perdoa os teus filhos. Nós temos que reconhecer, temos que dar a mão à palmatória. Como gostaríamos de ser cristãos melhores. Contudo, o querer está em nós, mas não conseguimos efetuar. Precisamos do Senhor, principalmente nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Graças a Deus.